o Leviatã na primeira metade da grande tribulação, porque ele será indomável pelos homens gentios. Mas quem controlará o Leviatã? O anticristo. O anticristo. O anticristo vai ter poder para dominar este animal, e isso, como isso será feito na primeira metade da grande tribulação, das 70 semanas de Daniel, como isso será feito pelo anticristo, isso vai atrair o mundo para ele. Olha como ele é sagaz. Olha como Satanás, ele tem uma sagacidade nos projetos. Aparece uma criatura que ninguém doma, que aterroriza o mundo, e o anticristo é quem doma esta criatura. Então, isso fará com que o mundo volte-se para o anticristo, achando que ele de fato é o Cristo, pelo poder que ele demonstra ter, inclusive sobre esse animal. Tá claro aí, gente? Amém ou não amém? Amém, né? Então, vamos ver o texto agora que fala sobre a queda de Satanás. Apocalipse, capítulo de número 12. Vocês estão aí? Que a gente está falando que vai cair no corpo do Leviatã, que vai ser derrubado, e a gente precisa ler agora um texto que vai apontar para essa queda de Satanás para habitar no corpo deste animal. Não tem muito o que falar deste animal. Este animal é intransponível, vai assolar os homens na primeira metade da grande tribulação, vai de fato propagar terror, tá? Só que o projeto maior para este animal é justamente esse. Satanás vai ser expulso das regiões celestiais para a terra, e na terra, como a terra é um ambiente físico, ele precisa de um corpo físico para poder governar. E a gente percebe, daí surge o porquê que o diabo luta tanto para incorporar nas pessoas. Por que Satanás ele intenta tanto em possuir as pessoas? Porque o mundo dos homens, que é o mundo físico, ele precisa de um corpo físico para poder atuar. Ele já vai ter o anticristo, que é um homem normal, nascido de mulher, com um corpo físico completamente igual a qualquer outro homem, tá certo? Só que para ele estar aqui, ainda assim, ele vai ter que habitar dentro deste animal. Então vamos falar sobre a queda dele. Apocalipse capítulo 12. E viu-se um grande sinal no céu, uma mulher vestida do sol, tendo a lua debaixo dos seus pés e uma coroa de 12 estrelas sobre as suas cabeças. E estava grávida e com dores de parto, e gritava com ânsias de dar à luz. E viu-se outro sinal no céu, e eis que era um grande dragão vermelho, que tinha 7 cabeças e 10 chifres. Quantos chifres? 10. Esses 10 chifres aqui, eu vou lendo e vou explicando. Ele aponta para os 10 dedos da estátua que Daniel viu no capítulo 7. Os 10 dedos da estátua de Nabucodonosor, que aplica-se para os 10 blocos de nações, que são as nações que vão dar apoio ao anticristo, ok? Amém? Amém. Então, 7 cabeças e 10 chifres, e sobre as suas cabeças 7 diademas. Versículo 4 do capítulo 12 do Apocalipse. Agora aqui começa. E a sua cauda levou após si a terça parte das estrelas do céu, e lançou-se sobre a terra. E o dragão parou diante da mulher, que havia de dar à luz, para que, dando ela à luz, lhe tragasse o filho. E deu à luz um filho, homem, que há de reger todas as nações com vara de ferro, e o seu filho foi arrebatado para Deus e para o seu trono. E a mulher fugiu para o deserto, onde já tinha lugar preparado por Deus, para que ali fosse alimentada durante 1260 dias. 1260 dias, que dá 3 anos e meio, ok? Vamos lá. Versículo 7, é aqui que acontece.
o Satanás passou o Antigo Testamento todo, e parte do Novo, criando uma rixa contra Miguel, o arcanjo, né? Judas diz que ele disputou pelo corpo de Moisés, ok? Só que agora chegou a batalha entre os dois. Aqui agora não vai ter negócio de história não, olha aí. E houve batalha no céu. A batalha está acontecendo aonde? No céu. No céu, gente. No céu. Não é na terra, Marco. A batalha de Miguel contra Lúcifer está no céu. E houve batalha no céu. Miguel e os seus anjos batalhavam contra o dragão. E batalhavam o dragão e os seus anjos, que nós conhecemos como demônios. Mas não deixaram de ser anjos, caídos, mas são anjos. Mas não prevaleceram, nem mais o seu lugar se achou nos céus. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamada o diabo, e Satanás, que engana todo o mundo. Ele foi precipitado na terra e os seus anjos foram lançados com ele. E ouvi uma grande voz no céu que dizia: agora é chegada a salvação e a força e o reino do nosso Deus e o poder do seu Cristo, porque já o acusador de nossos irmãos é derrubado, o qual diante do nosso Deus os acusava de dia e de noite. Vamos falar sobre isso aqui agora. Meu Deus. A queda deste ser chamado Lúcifer, Satanás. Primeiro, quem é esta mulher do capítulo 12, gente? Quem é essa mulher? Porque o texto começa falando de uma mulher. E aí? Não. Tem alguém aqui dentro que respondeu Roma. Não é Roma. Quem é esta mulher? Esta mulher é Israel. Esta mulher aqui aponta para Israel. O filho desta mulher que vai reger as nações aponta para o Cristo, tá? Há uma aplicação tipológica que este texto pode ser aplicado por a Maria, no momento em que a mesma dava a luz a Jesus. A gente sabe que esse contexto aqui, para essa aplicação, é um contexto que está acontecendo na eternidade, ok? Só que dentro de uma linha plausível, e para a gente não ficar entre duas correntes, duas interpretações, o texto aponta para Israel, ok? A mulher é Israel. Israel, quando o anticristo aqui no meio quebrar o acordo com ele e profanar o templo, Israel será levado para o deserto. O próprio Deus vai esconder Israel no deserto por 1260 dias. Então esta mulher aponta para, de fato, Israel. Tem alguma dúvida nisso? Não. Tá claro? Claro. Pastor, aponta para Maria tipologicamente também. Porque nós sabemos que quando Maria estava para dar a luz ao menino Jesus, a gente sabe que no mundo espiritual a serpente, o dragão, estava tentando tragar também aquela criança. Porque sabia, né, da profecia de Gênesis 3,15, que nasceria um da mulher que pisaria a cabeça dele e ele feriria o seu calcanhar. A primeira profecia a se cumprir. Fala no microfone. É com esse nascimento Sim. de Jesus. Foi bom você citar Gênesis 3,15, porque essa batalha, e nascerá um da mulher que você ferirá a cabeça, mas ele te ferirá o calcanhar. Isso está se desdobrando até Apocalipse capítulo 12. É uma coisa incrível isso aqui, Jefferson. Incrível. Então, tipologicamente pode ser aplicada a Maria, como alguns teólogos aplicam. Sim, literalmente, quem é a mulher? Israel, ok? Houve batalha no céu. Vamos falar sobre esta batalha aqui, porque agora tem uma guerra, tá? A gente sabe que tem pessoas que... o Salmo 27,3 faz a pergunta, hein?
esse esconder nos traz qual entendimento sobre Israel? Aí eu não entendi a pergunta. Israel ele é o projeto de Deus, é Israel. Eu falei até isso mais cedo com alguns aqui, que a igreja entrou no plano de Deus por causa do endurecimento de Israel. Nós fomos enxertados, mas o plano original era para Israel. E pelo fato de Israel não ter aceitado o verdadeiro Cristo, mesmo durante a grande tribulação, o Senhor ainda guarda e esconde ele no deserto. Aleluia. Ai, glórias a Jesus. É muito lindo isso, né? Isso aqui é... O cuidado e o amor de Deus nos constrange. Aleluia. Glória a Deus. O Senhor escondendo. Você vai ver que quando Jesus nasce, os Herodes que estavam no trono vão tentar matar a criança. E para onde é que o anjo manda José levar a criança? Para onde? Pro deserto. Fala no microfone. Pro deserto. Isso. Me ajude aí. Pro deserto. Esconde Jesus no deserto. E quando o Herodes, que procurava a morte de Jesus, ele vai a óbito, ele morre, o anjo vai no deserto e diz: pode voltar, porque todos aqueles que procuravam a morte do menino já desceram a ladeira, morreram. Aleluia. Dá um glória a Deus aí, crente. Levanta sua mão para a gente profetizar. Aleluia. Todo o plano do diabo em ceifar a sua vida, Deus não irá permitir até que os projetos dele se cumpram em ti, na sua casa e na sua família. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Vamos falar sobre esta batalha. Então, como é que vai acontecer essa batalha? Vamos falar sobre a trajetória da queda de Satanás para a gente entender. Olha que a gente está falando sobre o Leviatã e olha onde a gente já está, né? Porque a gente está falando aqui que Satanás, quando sair das regiões celestiais, tá bom? Ele vai ser derribado à terra. E hoje ele está nas regiões celestiais. Vamos repetir isso? Diga: o diabo habita nas regiões celestiais. Efésios 1:3. Olha que coisa. Diz assim, ó: bendito o Deus e Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que já nos abençoou. Não vai nos abençoar, já nos abençoou com todas as sortes de bênçãos. Mas aonde? Nas regiões. Então Satanás está aonde rapaz, isso aqui é... Meu Deus. Aleluia. É por isso que às vezes você fica cantando aí, e quando os crentes vêm para o culto, não vem ligado, vem com o WhatsApp ligado e tal. Aí a gente fica cantando aqui, o louvor tenta chegar ao trono, Jades. Mas como Satanás e os demônios estão indevidamente nas regiões celestiais, o nosso culto, o nosso louvor e a nossa adoração tem que passar por lá para chegar ao trono. Aí quando às vezes a igreja não está ligada aqui, um está desligado, um está preocupado, outro está, né? Aí o louvor não sobe, fica os demônios, eu acho que faz uma barreira, vão lá em cima, diz assim: hoje não vai descer nada, não passa nada. Aí a gente fica cantando, não parece que o céu fica de bronze? Às vezes a gente está pregando, não desce nada, né? Mas quando um crente que é intercessor aqui percebe que o ambiente está pesado, aí ele olha para o outro irmão e diz assim: rapaz, vamos ligar, porque tudo que a igreja liga na terra é ligado no céu. Aí o louvor rompe meu Deus. Não, levanta as mãos para a gente fazer esse culto, essa adoração chegar lá em cima. Canta aí, Jade, é só alguma coisa. Canta aí. 5 a 10 a 15 segundos de adoração para a gente voltar. Aleluia. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele
Levanta as suas mãos e canta bem forte, vai. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, pra sempre, amém. A Ele a glória, e a Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, pra sempre, amém. Quão profundas riquezas o saber e o conhecer de Deus. Urabaia, chore, cantaia. Quão insondável seus juízos e seus caminhos. Quão profundas riquezas o saber e o conhecer de Deus. Quão insondável seus juízos e seus caminhos. A Ele a glória, e a Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória. A Jesus seja a glória, pra sempre, amém. Só a igreja, vai, vai. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, pra sempre, amém. Glória a Deus. Vamos lá? Falar sobre a queda de Lúcifer, para a gente falar sobre as duas testemunhas ainda. Então, a trajetória da queda de Satanás. Primeiro, aonde ele estava? No Éden Celestial, primeiro lugar. Que é isso, pastor? Éden Celestial, sim. O Éden que foi formado, plantado por Deus aqui na terra, é uma cópia do Éden Celestial. Era aqui que Lúcifer ficava. Satanás dele não tinha um acesso total à atual presença de Deus. É tanto que Isaías 14 fala qual era o pensamento dele, o desejo posicional do diabo. Subirei aos céus, colocarei o meu trono acima das estrelas de Deus. Então é perceptível que ele está em um lugar abaixo do trono, ok? Então ele estava no Éden Celestial. Então do Éden Celestial, quando ele se rebela, ele é expulso do Éden Celestial e ele vai para as regiões celestiais. Que é isso? Que é onde acabamos de falar. Ele está lá até hoje. Mas pastor, Satanás ele vem na terra, opera as suas ações através de homens, corpos humanos, mas volta para as regiões celestiais. Ok? Só que Apocalipse capítulo de número 12, você que está aí conectado com a gente, versículo de número 7, 8.
diz que ele foi precipitado. Das regiões celestiais ele vai ser precipitado à terra. E na terra ele vai habitar no corpo desse animal chamado Leviatã. Amém. Então na terra ele vai estar habitando neste corpo, tá? E através da habitação do corpo do Leviatã, ele continuará exercendo os seus desígnios na pessoa do anticristo. Por isso que tem que ter o quadro. Estou escrevendo tudo aqui, tá? Dando poder, autoridade. Claro que tudo isso dentro de um poder que Deus está concedendo temporariamente a este animal, tá? Então, durante a segunda metade, durante a primeira e a segunda metade da grande tribulação, a gente percebe que Satanás está habitando no corpo deste animal na terra. Certo? O que mais a gente pode falar aqui? Quero falar também sobre as duas testemunhas. Até acrescentando acerca dessa pergunta que foi até feita na live, se Satanás está na terra. Existe um propósito para tudo que Deus faz. E nesse tempo, nesse período da grande tribulação, é o tempo que foi determinado por Deus. É tanto que mais para frente, quando continuarmos a leitura, a gente vai ver que tudo foi determinado por Deus. Nada fugiu do controle de Deus. Esse tempo que Satanás vai ser lançado na terra para poder fazer as coisas que ele tem para fazer, porque ele vai ter pouco tempo para fazer isso, é determinado por Deus para aqueles que não obedeceram e não aceitaram ao Cristo. A Lopes do Prado, alguém tem alguma pergunta daqui de dentro? Tem alguma pergunta aqui, pastora Anaísa? Passou para Douglas? Cadê Douglas? Lopes do Prado, tá? É uma pergunta lá de fora. O Leviatã foi criado por Deus? Sim, sim. Salmo 104. Lê o texto. Segunda pergunta dela: quando se fala do personagem mulher dar à luz, condiz com a glória da Nova Jerusalém? Não tem nada a ver com a glória da cidade, da Jerusalém celestial. Não tem nada a ver. Já achou, fã? Senão vou adiantar. Então vamos lá, para a gente ganhar tempo. O tempo aqui é preciosíssimo. Então a primeira figura vai ser esse Leviatã. Mas haverá também duas figuras que são muito polêmicas durante a manifestação ou a segunda metade da grande tribulação, tá? Que exercerá um papel muito importante, que são essas duas testemunhas. Agora vamos lá para Apocalipse, capítulo de número 11. Apocalipse, capítulo 11. Vamos falar agora sobre essas duas testemunhas que irão aparecer durante a segunda metade da grande tribulação, pregando a palavra, operando sinais e se levantando, porque Deus ele não deixa o mundo sem testemunhas, tá? Durante a primeira metade da grande tribulação, quem vai pregar o evangelho são os anjos. Na primeira metade, nos 3 anos e meio da primeira semana, né? Da última semana, os anjos pregam. E na segunda metade, na metade final, mais 3 anos e meio, quem vai pregar, quem vai testemunhar, serão essas duas testemunhas, ok? Apocalipse capítulo 11. Achou o texto do Jó? Achei no Salmo 106, 104,
26, falando ainda sobre o Leviatã. Por ele transitaram os navios e o Leviatã que fostes criado para com ele brincar. Ou seja, esse animal aí tão tenebroso, Deus só fez ele para com ele brincar. Meu Deus do céu. O que pra gente é uma coisa muito grande, Meu Deus. para Deus é nada. Assim é o nosso problema. O que pra gente é uma coisa grandiosa, para Deus é nada. Amém. Glória a Deus. A Maricelma, que é uma obreira da casa, perguntou aqui se Satanás queria um lugar ao lado de Deus. Sim. Satanás nunca quis ser maior que Deus. Nunca. Satanás é muito inteligente. Ele sabe que maior que Deus não existe. Ele queria ser semelhante. Ele queria estar ao lado. Ele não queria ser maior, porque ele sabe que maior que Deus não tem como ser maior que Deus. Mas ele queria ser semelhante ao Altíssimo. As duas testemunhas. Isso aqui é bom demais, gente. Eu vou ler o texto. Apocalipse, capítulo de número 11, versículo de número 1 a 12. Essas duas testemunhas, elas irão aparecer no cenário na segunda parte da grande tribulação, ok? Está escrito: e foi-me dada uma cana semelhante a uma vara, e chegou o anjo e disse: levanta-te e mede o templo de Deus e o altar e os que nele adoram, e deixa o átrio que está fora do templo, e não o meças, porque foi dado às nações, e pisarão a cidade santa por 42 meses, 1260 dias, 3 anos e meio. Antes da gente continuar, porque eu não sei ler sem falar, por que ele mede o templo? Por que ele mede o altar? E por que ele não mede o átrio? Porque o átrio está na terra. O templo, o fato de Deus medir, a gente só mede o que é nosso. Quando você vai comprar uma casa, você mede a casa, mas você só mede ela depois que você pagou. Porque se você for medir sem ter pago, o dono vai dizer: você está medindo por quê? Então ele começa medindo o templo de Deus, porque o templo não é meu, é de Deus. Então ele mede, e por outra observação também, o julgamento não começa pelo lado de fora, o julgamento começa por dentro da casa. O julgamento começa de dentro. Aleluia. Glória a Deus. Não meça o átrio. Por que não? Porque durante estes 3 anos e meio que restam para o final da última semana de Daniel, os gentios ainda têm algumas coisas para se desenrolar com eles. Então não é hora de medi-los agora. Deus tem um dia, mês, ano, Aleluia. hora específica para tratar com tudo que ele vai tratar. Aleluia. A gente é que fica às vezes esquecendo, achando que Deus se esqueceu, que Deus demora em agir. Deus não se esquece nem demora. Aleluia. Deus tem um tempo certo. Glória a Deus. E quando o tempo chega, não tem para onde correr. Deus. Tá? Aleluia. Para Deus fazer um movimento na terra e resolver uma série de problemas, enquanto os homens criam armas, politicagens, coisas terríveis, Deus só faz uma criança nascer e espera crescer. Glória a Deus. Aleluia. Que Deus. Um menino, para resolver os problemas, Deus diz assim, né? Porque a casa de Eli acabou, foi-se a glória. Aí tá a Ana gritando de um lado: eu preciso ter um filho de Deus e eu preciso de um profeta. Aleluia. Meu Deus. Isso é forte. Isso, meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Diz para alguém assim: ó, Deus só precisa de um menino para resolver o problema. Meu Deus do céu. Que é isso? Um menino. Jesus de Nazaré. Vem umas loucuras aqui. Lê outro texto, que se eu ficar lendo eu vou ficar pregando. Lê aí, vai. Que é isso? Vai lendo. Lê até o 12. Vamos falar sobre as duas testemunhas.
Capítulo 11 de Apocalipse, versículo 3. E darei poder às minhas 2 testemunhas, e profetizarão por 1260 dias, vestidas de saco. Estas são as 2 oliveiras e os 2 castiçais que estão diante do Deus da terra. Meu Deus do céu. E se alguém lhes quiser fazer mal, fogo sairá da sua boca e devorará os seus inimigos. E se alguém lhes quiser fazer mal, importa que assim seja morto. Estes têm poder para fechar o céu, para que não chova nos dias da sua profecia, e tem poder sobre as águas para convertê-las em sangue, e para ferir a terra com toda a sorte de pragas, todas quantas vezes quiserem. E quando acabarem o seu testemunho, a besta que sobe do abismo lhes fará guerra, e os vencerá e os matará. E jazerão os seus corpos mortos na praça da grande cidade, que espiritualmente se chama Sodoma e Egito. Jerusalém. Meu Deus. Foi mudado o nome. Vai, continua. Onde o nosso Senhor também foi crucificado. E os homens de vários povos e tribos e línguas e nações verão seus corpos mortos por 3 dias e meio, e não permitirão que os seus corpos mortos sejam postos em sepulcros. E os que habitam na terra se regozijarão sobre eles, e se alegrarão, e mandarão presentes uns aos outros, porquanto estes 2 profetas tinham atormentado os que habitam sobre a terra. E depois daqueles 3 dias e meio, o Espírito de vida, vindo de Deus, entrou neles. Glória a Deus. E puseram-se sobre seus pés, meu Deus, e caiu grande temor sobre os que vieram. E ouviram uma grande voz do céu que lhe dizia: subi para aqui. E subiram ao céu em uma nuvem, e os seus inimigos os viram. Essas 2 testemunhas, algumas coisas que a gente tem que antes de responder, porque quem são, né? Há uma interrogação. Uns dizem que é Moisés e Elias, outros dizem que é Enoque, né? E Elias, porque ambos foram transladados, raptados da terra, arrebatados, né? Não conheceram a morte. Mas vamos falar sobre a missão desses 2 antes de já ir direto nessa questão de quem são, ok? Primeiro, que eles irão profetizar por um período de 1260 dias, 3 anos e meio. Então, eles irão profetizar, vamos utilizar outra palavra, eles irão atormentar o anticristo, eles irão atormentar a Satanás por 1260 dias. Mas atormentar como, pastor? Como? Essas 2 testemunhas, elas terão poder de orar e o céu fechar, como Elias, e aí daí muitos pensam que é Elias. Elas terão poder para poder abrir os céus novamente. Então essas testemunhas, elas irão ter uma autoridade na terra, dada pelo próprio Deus, que ela vai ser uma pedra no sapato do anticristo. Por isso que quando eles forem mortos, o texto de Apocalipse 11 diz que as nações irão se reunir e vão ficar olhando o corpos deles na praça e vão trocar presentes, comemorando isso. Por quê? Porque as 2 testemunhas serão de fato a voz de Deus neste período, e uma voz com poder, sinais, prodígios e maravilhas. Meu Deus. Então, Deus sempre deixa testemunhas. É por isso que no dia de hoje eu não aceito um crente ficar sem pregar este evangelho poderoso. Meu Deus. Porque o homem só pode alcançar a salvação hoje por intermédio da igreja.
É a igreja que é a testemunha de Deus, é a agência de Deus hoje na terra. Aleluia. Então, irmão, pelo amor de Deus, você não precisa ser um teólogo para pregar o evangelho, para evangelizar, para testemunhar que Jesus cura, salva, que veio, morreu, ao terceiro dia ressuscitou. Você precisa Glória, testemunhar glória. esta palavra. Aleluia. Meu Deus. Glória. Então, até durante o período a última semana, a metade da grande última semana de Daniel, tem duas testemunhas pregando. Pregarão por 1260 dias, né? Equivalentes a 42 meses, e profetizando para quem? Para a nação de Israel. Ó Deus, sempre voltando-se para Israel. O ministério dessas duas testemunhas é específico. Ela é específica à nação de Israel. Elas terão os poderes idênticos ao de Elias, semelhantemente ao patriarca Moisés, tá bom? Só que a gente precisa admitir que, embora eles sejam semelhantes, mas eu não acredito nem que seja nem Elias, nem Enoque, nem Moisés. Por quê? Porque o Elias já cumpriu o seu papel, o Enoque já cumpriu o seu papel e o Moisés já cumpriu o seu papel. Então, sempre houve em Israel esse desejo da volta de Elias, sempre houve. Você lembra no tempo de Jesus, quando perguntaram ao Senhor, e esse achando que João Batista era Jesus, né? E Jesus respondeu e disse: na verdade Elias já veio, e vocês não perceberam, que era o João Batista no caráter profético de Elias. Então, eu não acredito, embora alguns teólogos, algumas linhas teológicas identifiquem como esses homens, mas eu não acredito que sejam eles, tá? Agora, por que duas? Por que duas testemunhas? Por que duas? Porque uma só testemunha não tem validade para nada no contexto bíblico. Nem para acusar alguém. Se a acusação era feita por uma pessoa, ela era invalidada, ela não tinha, tá? Se você ver Deuteronômio 19:15 diz: uma só testemunha contra ninguém se levantará por qualquer iniquidade ou por qualquer pecado, seja qual for o pecado que pecasse. Pela boca de 2 ou 3 testemunhas se estabelecerá o negócio. Então, duas por quê? Porque há nesse contexto, duas dá validade à mensagem. Tudo que 2 de vós ligar na terra. Então Deus não manda um. Você vai ver que Jesus vai enviar na evangelização, né, dos 70, no grupo dos 70, ele vai mandar de quanto? 2 em 2. Melhor que sejam 2. Melhor é serem 2 do que um, porque se um cair, o outro levanta. Um cordão de 2 dobras não se quebram facilmente. Por isso você vê 2 testemunhas atuando. Quer perguntar, Ailton? Só acrescentando, mestre, naquilo que o senhor Pode falar, filho. No período dos 3 anos e meio, os 3 últimos, que é a metade, já passou o primeiro, o anticristo quebra o pacto com Israel, profanando o templo. E aí eu já acredito que essas 2 testemunhas vêm profetizando, fazendo coisas maravilhosas, usados por Deus, até para que seja mostrado para Israel que eles erraram mesmo em aceitar o pacto com aquele que eles achavam que era o Cristo, e não era o homem do pecado, o próprio anticristo. Então a gente vai perceber que eles de fato vão dar muito trabalho. Fala um pouco sobre as 2 testemunhas, João. De fato, eles vão ser a pedra do sapato, né? Da besta, né? Eles vão fazer muitas coisas, esses dois aqui. Eles vão como se atrapalhar, porque ele vai vir justamente falar o contrário, pregar justamente o contrário do que de fato a besta, o falso profeta veio fazer. Então eles entram de fato para ser a pedra de tropeço mesmo. Ele vem e também chamar o povo, né? Mostrar quem é o verdadeiro Deus. Veio mostrar justamente que eu podia dizer que ele é como testemunha,
ele veio como de Deus enviado para mostrar ao povo e mostrar a essas pessoas que, passando a tribulação que passar, Deus sempre vai ter um ou dois para estar falando da palavra dele, falando do amor dele. Glória Então, a Deus. essa testemunha aqui, ela na verdade está guardada justamente para isso, para vir ser a pedra de tropeço mesmo da besta, da falso profeta. Só que mesmo assim, infelizmente, o povo ainda fica com o coração duro. Mas no dia de hoje é a mesma coisa. Com a gente não é diferente. A gente prega para as pessoas, a gente fala de Deus para as pessoas, e as pessoas estão com o coração duro. Mas não pare, vamos continuar. Essa é a nossa função. Os testemunhas da terra hoje somos nós. Como o pastor falou, ninguém hoje vai ter acesso ao céu, não seja através de nós. Nós somos os testemunhas de Deus na terra. Então a gente tem que aproveitar essa oportunidade para estar falando de Jesus, não atemorizar o povo, porque o negócio já está ruim. Vamos falar do amor de Jesus, vamos falar do amor de Deus, que com certeza uma alma te vai alcançar. Pode perguntar. Fazer uma pergunta aqui, hoje eu, lendo isso, me questionei e eu acredito que possa ser a pergunta de alguns. Qual será a mensagem central anunciada pelas duas testemunhas? A mensagem, a pregação, ela vai ser acompanhada, né, por uma capacidade de realizar prodígios. Então, a gente não sabe qual é a mensagem pregada, mas a gente sabe que será um testemunho ou poderes, porque não vai ser uma mensagem, essas testemunhas aqui, ela não vai pregar apenas com palavras, porque perceba que o anticristo, esse animal, coisas terríveis eles já vão ter realizado e vão ter enganado muita gente. Então essas duas testemunhas, elas surgem com prodígios, com sinais, assim como Moisés surgiu no Egito, com as pragas, trancando, vertendo água do Nilo em sangue. Então a mensagem em si é única. Deus é o verdadeiro Deus, Israel. Deus é o único Deus, Israel. Não existe outros deuses. Deus o nosso Deus é o único digno de adoração. Então a mensagem é única. Eles querem que Israel se voltem para Deus, para o verdadeiro e único Deus. Então a mensagem é só essa. Volta-se para Cristo, ó Israel, porque Israel, de fato, no meio da caminhada, ele foi, né, se endurecendo, vai ser enganado pelo anticristo, né? Então, ainda assim a gente percebe que, mesmo diante destes sinais, muitos ainda não se convertem ao verdadeiro Deus. Então, há 3 atuações e ações. Deixa eu ler aqui. A primeira atuação das duas testemunhas: a pregação acompanhada pela capacidade de realizar prodígios. Elas colherão muitas almas, muitos irão se converter com a pregação destas duas testemunhas. Isto despertará a ira do anticristo, que tentará matá-los de qualquer maneira. Porém, todos aqueles que se atreverem a matar as duas testemunhas durante 1260 dias serão queimados vivos por ela. Olha o poder que elas têm. Segunda atuação: a perseguição e morte por parte daqueles que se sentirão atingidos pelas suas palavras, pela pregação. Apenas ao final dos 1260 dias, o anticristo pessoalmente conseguirá matar as duas testemunhas. Os corpos delas ficarão expostos em praça pública. As nações e povos da terra que estarão apoiando ao anticristo e ao seu governo se alegrarão com esse acontecimento e trocarão presente entre si. É tipo como uma comemoração sobre a morte dessas duas testemunhas. Mas está claro que eles ainda conseguirão salvar alguns através da pregação e dos sinais que por eles serão operados, tá? E olha o poder que essas duas testemunhas vão ter. Eles terão poder e enquanto eles não cumprirem o papel que foi estabelecido por Deus durante a grande tribulação, eles não morrem, Felipe. Eles não morrem. Você vê aqui que eles conseguem ainda matar alguns, né? Todos aqueles que vão tentar impedir
o ministério dessas duas testemunhas não vão conseguir. Mas aí você pode me perguntar, mas pastor, o anticristo vai matá-los? Sim. No final, dos 1260 dias, no final dos 3 anos e meio, vai matá-los por permissão de Deus. Mas não ficarão mortos, ressuscitarão e subirão aos céus. Glória a Deus. Mas enquanto Jadson, essas duas testemunhas não cumprem o papel dela, ninguém mata elas. Ninguém consegue detê-las. Então, Deus, do início ao fim, está no controle de todas as coisas. Vamos dizer isso? Deus, do início ao fim, está no controle de todas as coisas. Alguém está perguntando, é porque meu celular descarregou um pouco aqui. Já está carregando? Valeu, Raudinei. Tem alguma pergunta sobre as duas testemunhas? Yara Nunes, diaconisa Yara. Haverá salvação? Não é tempo das testemunhas, haverá salvação, Yara. Haverá salvação, sim. Essas duas testemunhas, ela vem justamente com esta missão. Qual missão? Ser a boca de Deus aí durante esse período, e muita gente vai se salvar durante esse período. Eu sei que para muitos a compreensão de que haverá salvação durante a grande tribulação é complicada, Felipe. Tem gente que não consegue associar isso, mas Deus quer salvar em todo momento. Até durante a grande tribulação, Deus quer colher almas. Deus ama tanto o homem, tanto, Fabiano, que até durante a grande tribulação, mesmo depois da dispensação da graça ter acabado e a dispensação da plenitude dos tempos estar em andamento, a última dispensação, mas Deus ainda está salvando o homem. Deus ama demais o homem. Não está carregando. É o anticristo, isso aí. Quer bloquear o... Deixa eu ir lendo aqui as perguntas. Não, parou. Lopes do Prado, as duas testemunhas significam os testemunhos da igreja? Eu vou deixar vocês responderem aí da mesa. Ela está perguntando se as duas testemunhas significam os testemunhos da igreja. Não. Tem nada a ver. Nada a ver. Tem mais pergunta aqui? Quer perguntar? Ailton. Ou tem pergunta aqui dentro? Os irmãos estão aí vivos em Jesus? Fique à vontade. Os 3 anos e meio. Sim, há uma aplicação. Deixa eu. Ele tá. A Bíblia diz, o capítulo 11 diz que essas duas testemunhas, depois que forem mortas, ficarão 3 dias e meio. Capítulo 11, versículo quanto? Eu gosto da Bíblia. E os homens, capítulo 11, versículo 8. 9. E homens, 8 para você entender. Jazerão seus corpos na praça da grande cidade que espiritualmente se chama Sodoma e Egito. Perceba a corrupção que vai ter na terra. Essas cidades aqui é a Jerusalém terrena. Só que o anticristo vai mudar o nome dela. Ao invés de Jerusalém, vai ser chamada Sodoma e Egito. Onde o nosso Senhor também foi crucificado. Você que não creu aí que vai ser mudado o nome, onde é que Cristo foi crucificado? Jerusalém. E homens de vários povos e tribos e línguas e nações verão seus corpos mortos por quantos? 3 dias e meio. Aponta para os 3 anos e meio. Aponta para o tempo do ministério de Cristo. Aponta para os 3 dias da ressurreição de Cristo, porque eles também ressuscitarão. Ok? O que mais? Não é o carro.
Bora, tem mais coisa para falar. Eu tô esperando alguém perguntar aí. Agora tá. Não. Quando a igreja for arrebatada, o Espírito Santo que mora na igreja vai subir com ela. As testemunhas são a presença de Deus na terra. Eles que representam Deus neste período na terra. Os anjos, porque a gente está falando da grande tribulação, 7 anos. 3 anos e meio, 3 anos e meio. Nos 3 anos e meio primeiro, os anjos pregam. Nos 3 últimos anos e meio, as 2 testemunhas pregam. Pode perguntar no microfone, Felipe. Poderia ser aplicado aí na retirada da igreja e do Espírito Santo. Colocar as 2 testemunhas também. Poderia fazer uma tipologia isso. Na retirada do Espírito Santo da igreja, representando as 2 testemunhas. Deixa eu ver se eu entendi. Como é? Quando a igreja vai ser arrebatada para a glória, o Espírito Santo vai ser retirado também. Junto com ela. Junto com ela, com a igreja. Poderia usar tipologicamente também essas 2 testemunhas vindo no lugar, como Jesus vai ao Pai e deixa o Espírito Santo? Também é muita viagem da minha mente? Não é assim, não há uma associação direta. O pensamento é um só. Deus não vai ficar sem testemunha. Então, a gente fala de dispensações, tempos, né, em que Deus trabalha com o homem aqui embaixo. E Deus não vai ficar em momento algum sem testemunhas. Para que não haja, eu não ouvi, não foi me dada a oportunidade. Não tem. O homem é indesculpável diante de Deus. Porque Deus a todo momento, até no fim de tudo, Deus quer recolhê-lo, quer restaurá-lo, quer transformá-lo, né? Só que os homens são realmente muito duros. Terceira atuação, ação e atuação. A ressurreição e a assunção aos céus. Evento pelo qual todos os seus inimigos estavam na terra, as verão e lhes contemplarão subir aos céus. Quando essas testemunhas ressuscitarem e subirem ao céu, todos os inimigos que estão na praça trocando presentes e regozijando-se que as testemunhas estão mortas, irão vê-los subi-lo. E o texto de Apocalipse capítulo 11 deixa claro, né? E depois daqueles 3 dias e meio, o Espírito de vida vindo de Deus entrou neles e puseram-se sobre os seus pés e caiu grande temor sobre os que o viram. E ouviram uma grande voz do céu que lhes dizia: subi para aqui. E subiram ao céu em uma nuvem e os seus inimigos o viram. E naquela mesma hora, só por causa disso, houve um grande terremoto e caiu a 10ª parte da cidade. E no terremoto foram mortos 7.000 homens. E os demais ficaram muito atemorizados e deram glória ao Deus dos céus. Alá, o que pra gente é morte, é fim, pra Deus é triunfo, é vitória. Glória. A gente não entende isso, né? O fato das 2 testemunhas morrerem, é um sinal de derrota? Não é não. Não é vergonha um homem de Deus morrer depois que ele cumpre o que foi dado a ele para cumprir. Quando o apóstolo Paulo estava avisado da sua morte, dentro de uma masmorra em Roma, ele pega o pergaminho e escreve a Timóteo dizendo assim: Timóteo, meu filho na fé, eu já estou sendo oferecido como libação ao Senhor, mas eu não estou com medo, pois eu completei a minha carreira. Eu não fui parado. Os leões não me pararam, Roma não me parou, Nero não me parou, os ímpios não me pararam, os falsos crentes não me pararam. Ninguém para o homem de Deus.
adianta. Oh, aleluia. Vai tocar aí, irmão. Vamos deixar a unção pegar fogo. As circunstâncias não vão parar o ministério de um homem de Deus. Por isso que Davi disse: 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, mas eu não vou ser atingido. Ainda que um exército se levante contra mim, confiarei nele, esperarei nele, estou seguro nele. Deus é aquele que guarda as 7 estrelas com a sua mão direita. Estou sentindo Deus aqui. Estou sentindo Deus aqui. Você que está aqui, você que está em casa, preocupe-se em cumprir com o que Deus mandou fazer. Oh, aleluia. Canta, Jadson, canta. Receba dessa unção que está aqui. Receba dessa presença. Todo aquele que tem sede, venha a mim e beba. Beba mais da presença. Receba mais. O que dizer, o que fazer quando Ele vem? Deus tem mais, e mais que ser bem-vindo, nós te desejamos outra vez.